De enxoval, será que a Raquel está esperando mais um bebê? Olha, Renato, por esses 2 dias a gente não está trabalhando, né, com esse tipo de segmento. Estou só com o mesmo de 7 anos e está tudo certo. Mas olha, toda mamãe, na hora de fazer o enxoval do bebê, tem que deixar de lado algum item que possa ser importante, mas claro, quer deixar preparado aquele quarto, cantinho, para receber o seu bebê da melhor forma. E hoje a gente está recebendo aqui no Revista a Elizabeth Barros, ela que é empresária, e vai falar para a gente sobre a importância dos enxovais, quais são os tipos de enxovais e que é a tendência agora para esse ano de 2024. Bom dia, Elizabeth, bem-vinda à nossa revista. Bom dia, prazer enorme estar aqui na revista mais uma vez. Perfeito. Bom, para começar, eu queria que você contasse para a gente a importância, né, da mãe preparar esse espaço para a criança, porque não é só de ter um berço, uma mantinha para cobrir, envolve muito mais outras questões. Então, conta pra gente um pouco quais são os tipos de enxovais que hoje em dia é mais utilizado e eu já quero saber quais são as tendências aí para esse ano de 2024. Claro. Gente, a mãe, quando ela está gestando, gerando, ela vai sentir, vai acontecendo dentro dela, na verdade, né? Ela vai se preparando, vai se cercando de todos os cuidados que envolvem a chegada daquele bebê, né? Organizando o ambiente, organizando os utensílios, organizando principalmente, além das roupinhas de uso do bebê, o enxoval do bebê, porque é importante que aquele quarto esteja montado, adequado para receber aquela criança e as necessidades, né, daquela criança. Então, hoje em dia as mamães, elas têm esse olhar voltado também não só para a questão do enxoval em si, como também da decoração, de deixar aquele ambiente mais bonito, mais acolhedor, mais aconchegante, né? Elizabeth, a gente estava conversando aqui nos bastidores e você falou que existem duas questões aí para definir o enxoval, que seria a situação financeira da pessoa e também o estilo. Conta pra gente um pouquinho, já dentro desse tema do estilo, quais são os 4 tipos de enxovais ou estilos que mais se vê presente quando se fala em preparar o quartinho do bebê? Bom, na nossa empresa, a demanda que a gente mais atende é pelo enxoval clássico, que é algo assim que a maioria das mamães, elas querem mesmo aquela lembrança da época delas, da vovó e tudo, e elas querem passar esse sentimento para os filhos, né? Elas querem um quarto clássico, daí porque depois elas vão, à medida que forem chegando outras crianças, outros bebês, aquele enxoval vai sendo reaproveitado, isso dá um sentimento, gente, de pertencimento, de memória afetiva mesmo. Vai ter aquele acervo de fotos da família e os irmãos vão dizer, olha, o mesmo berço, o mesmo enxoval. Então é mais ou menos por aí. O clássico ainda no topo, a maior preferência entre as mamães. Enquanto a gente está falando, está passando algumas imagens aí na tela para que vocês possam acompanhar. E você que está gestante, está pensando em ter bebê, já vai se inspirando para o enxoval do quarto do seu filho. Eu confesso que é uma parte que a gente fica mesmo sonhando, né? A mãe também se realiza muito nessa etapa. E quais são os outros tipos de estilos que são utilizados para enxovais? Olha, em segundo lugar, a gente trabalha muito, atende muito a demanda pelo moderno, né? São enxovais que eles estão mais ali aliados aos projetos dos arquitetos. São aqueles enxovais que eles têm muita textura, diferentes materiais, como você pode ver aí no exemplo que a gente selecionou, né? A gente trabalhou a textura, trabalhou diferentes materiais como o linho, o percal acetinado. Aí já tem um bico nesse ninho. Então é um enxoval que ele abrange o maior número de materiais para ele ficar mais diversificado, para ele ficar mais chamativo. Depois nós vamos ter o minimalista, né? Conta para mim um pouquinho sobre esse O minimalista é quando aquela mamãe, ela preza muito por detalhes pontuais. Ela não quer um enxoval over, ela quer um enxoval que ele traga uma personalização numa peça X e você observa que o restante do enxoval é muito limpo. A gente também consegue extrair um bom resultado nesse caso, trabalhando uma identidade visual, que a mamãe hoje se programa, ela consulta um design. Antes de vir a contratar um enxoval, a gente já recebe essa identidade visual e trabalha
todo o contexto, a questão da temática, da cartela de cores, para alcançar o resultado que a mamãe deseja. E existe uma diferença entre minimalista e enxuto, que já seria um outro estilo? Na verdade, o enxuto, ele já é aquele enxoval, eu costumo chamar de NDA. Ele não abrange nenhuma das outras alternativas. Porque o enxoval enxuto é para aquela mãe que ela já está na segunda, na terceira gestação. Gente, ela quer só proporcionar ali um conforto para o filho dela, ela quer algo descomplicado, algo resolutivo. Ela quer algo que ela consiga dar manutenção. Então, ali, digamos, é para proporcionar mesmo o conforto para o bebê, aquela coberta gostosa, a trancinha ao redor do berço. Você vai perceber que ele é um enxoval mais desconectado, né? Perfeito. Existe um pouco dessa diferença também, como você acabou de falar. O primeiro filho, tudo é novo, aquele cuidado todo. Não que os outros não sejam tão amados quanto o primeiro, mas, como você disse, vai criando essa memória afetiva e aproveitando o que já se tem, não é isso? É verdade. As mães de segundo enxoval, de segundo bebê, elas já são bem mais concisas. Elas vão contratar um menor número de peças, elas vão fazer menos fraldinhas, menos toalhas, porque elas já estão utilizando o primeiro bebê. Né? Principalmente se for um enxoval clássico, aí vai passar muita coisa de um filho para o outro. Olha, gente, Elizabeth, dicas maravilhosas para vocês. E claro que sem contar com a matéria-prima desse material, como a gente estava conversando, sobre ser de algodão, tecido respirável, para a criança não ter alergias, né? Isso é importante falar também, né? Isso, os enxovais hoje, até pelo próprio movimento natural que acontece na arquitetura, eles estão cada vez mais elaborados, sofisticados. A gente pode inserir um maior número de materiais, né? Como veludo, uma telinha, enfim, linho, mas o que não pode deixar de ser considerado. A base do enxoval, gente, aquela parte onde o bebê deita, né? Tem que ser em algodão, tem que ser respirável, tem que ser um tecido frio ao toque, macio, que em contato com a pele do bebê não vai ocasionar uma alergia, por exemplo, né? A indicação, o melhor tecido é o percal acetinado, ou seja, o algodão 100%. Perfeito. Olha, com essas dicas a gente faz que nem aquele ditado que fala que até coça o útero, né? Que a gente querendo ter um outro bebê para poder ter esse quarto, para poder viver essa experiência de novo. Mas por enquanto, Renato Montanha, a gente não está trabalhando para outro bebê. E olha, muito obrigada pela sua participação aqui no Revista, tá bom? Seja bem-vinda sempre. E agora, Renato, tem notícias direto de São Paulo com Padula, é isso, Renato? É isso, rapaz, a Raquel se inspirou aí, vocês viram aí, né? Lucas Padula, o melhor repórter do Brasil, na tela